Condados nos Estados Unidos. Outro dia, eu estava procurando mapas para outro vídeo sobre os Estados Unidos e acabei encontrando um que dividia o país não em estados, mas em condados. Se você é americano, talvez isso seja óbvio para você, mas como estrangeiro, fiquei surpreso com algo que nunca tinha observado atentamente: os tamanhos deles. Ou melhor ainda, os tamanhos deles quando comparados uns com os outros. De um lado do país, há condados pequenos na costa leste e meio oeste, enquanto na costa oeste e no oeste dos Estados Unidos, os condados são bem maiores. A miniatura comprova isso. Os 2/3 orientais têm cerca de 2.682 condados, enquanto o terço ocidental tem apenas 414. Para uma análise mais detalhada, vejamos um exemplo específico. Nevada possui apenas 17 condados e tem mais de 286 mil quilômetros quadrados de área. A Carolina do Sul tem 83 mil quilômetros quadrados e possui 46 condados. Isso dá um tamanho médio de condado de 1.800 quilômetros quadrados para a Carolina do Sul e um tamanho médio de condado de 16.800 quilômetros quadrados para Nevada. Mas a mesma análise também pode ser feita com base na população e os resultados são essenciais. A Carolina do Sul tem uma população de 5,1 milhão de pessoas, uma média de 110 mil por condado, enquanto Nevada tem uma população de 3,1 milhão, o que lhe dá uma média de cerca de 184 mil por condado. Sim, Nevada tem tanto um tamanho maior quanto uma média de população maior por condado, mas a proporção é muito menor em população do que em tamanho. O tamanho médio dos condados deles é 9 vezes maior do que o da Carolina do Sul, mas a população média dos condados é apenas 1,6 vezes maior. Isso é algo comum de acontecer. Os estados menores mais a leste têm, em geral, um número muito maior de condados do que os estados maiores do oeste. Mesmo os estados que não têm condados enormes como Nevada ou Arizona, como Colorado ou Montana, ainda têm condados significativamente maiores do que os equivalentes no leste. Então, por quê? Como muitos já devem ter percebido pela comparação anterior, o principal motivo é simples: população. Os demais motivos que veremos a seguir também se relacionam a isso. Este mapa de densidade populacional dos Estados Unidos de 2020 por condado nos mostra um ponto-chave. Os condados costeiros, especialmente os do leste, são mais populosos. Os estados do leste, em geral, têm mais população, salvo algumas exceções. Isso faz com que a organização territorial precise ser mais detalhada. Isso faz sentido. Se o estado A tem 10 milhões de habitantes, não é possível administrar tudo em uma só estrutura local. São necessárias várias estruturas. O estado B pode ter o mesmo tamanho, mas com apenas 1 milhão de pessoas, pode haver bem menos condados para administrar essa população. Às vezes é confuso, pois focamos nos tamanhos mostrados no mapa em vez dos números. Embora um condado possa parecer apenas uma divisão geográfica, ele é também, e eu diria que principalmente, uma entidade política com o papel de ser um ponto de contato do governo com a população que vive ali. Um exemplo interessante é o condado de Bullfrog, em Nevada, criado e removido por não ter habitantes. O objetivo não era a organização territorial, mas sim as pessoas. E se você comparar a lista dos maiores condados por área com a dos maiores condados por população, verá que não há absolutamente nenhuma correlação entre elas. Outro motivo para essas diferenças está ligado à população e ao terreno. Enquanto o leste é composto principalmente por planícies, exceto pelos Montes Apalaches, à medida que você vai para o oeste, o terreno se torna um pouco mais acidentado e irregular, e depois totalmente montanhoso. Há mais montanhas, há desertos, florestas. Essas características territoriais podem incentivar ou desencorajar a ocupação humana. É mais fácil construir infraestrutura e desenvolver regiões em terrenos adequados. Montanhas dificultam construções e acesso, por isso, menos pessoas vivem nelas. Com menos pessoas, menos estruturas governamentais são precisas. O clima e o terreno têm efeitos semelhantes. Os estados do leste têm clima continental no norte e subtropical úmido no sul. Indo para o oeste,
o clima fica mais árido, semiárido ou de altitude, até que você finalmente chega à Califórnia com seu clima mediterrâneo e Washington e Oregon com seus próprios climas característicos. A costa oeste também tem uma alta população em condados menores nas regiões costeiras, o que acredito confirmar nossa tese. Além disso, sua localização costeira facilitou o comércio. A indústria foi estabelecida próxima às áreas portuárias e, assim, as economias desses estados cresceram cada vez mais, levando à formação de centros urbanos, cada um exigindo administração local. Por fim, parcialmente ligado aos outros dois fatores, a data de fundação. Uma pesquisa afirmou que, ao formar condados nos estados do leste, era considerado adequado que um fazendeiro pudesse ir a cavalo até a sede do condado, resolver seus negócios e voltar para casa antes do pôr do sol. Muitos estados do oeste têm grandes áreas vazias e desabitadas, e a sede do condado normalmente ficava onde havia mais moradores. Não sei se essa análise é factual ou se era adequado que a cavalgada fosse curta, mas as datas são fundamentais. Os estados do leste foram os primeiros fundados. As 13 colônias e os territórios obtidos dos britânicos vieram antes da Flórida, compra da Louisiana, anexação do Texas, Califórnia e outras seções mexicanas. Os estados do leste foram os primeiros a serem povoados, desenvolvidos e a crescerem em população e infraestrutura, exigindo organização territorial mais detalhada. A colonização do oeste veio depois, as regiões eram, e em partes ainda são, muito menos povoadas. E apesar dos estados terem tamanhos iguais ou até maiores, a maior parte da terra é apenas natureza, em parte inóspita e em sua maioria vazia. Além disso, havia tanta terra que os colonos conseguiam reivindicar grandes extensões só para si mesmos. Enquanto no leste a propriedade de um homem podia ter algumas centenas de quilômetros quadrados, no oeste podia chegar a milhares ou mais. O cenário econômico local era inicialmente voltado à extração de recursos, como mineração, extração de madeira e fazendas de criação de animais. Essas atividades geralmente ocorriam em áreas remotas e pouco povoadas. Isso fazia com que menos pessoas vivessem lá, menos centros urbanos fossem criados e exigia menos estruturas de governança. O contrário do que ocorreu com os do leste por causa da indústria e do comércio. A colonização mais lenta do oeste permitiu unidades administrativas maiores, que poderiam ser divididas futuramente se a densidade populacional aumentasse. Em alguns casos isso realmente aconteceu, mas as subdivisões não ocorreram. O maior condado em área é um exemplo disso, San Bernardino, na Califórnia. Ele foi estabelecido em 1853 e, 7 anos depois, tinha uma população de apenas 5.551 pessoas. Com o rápido crescimento, San Bernardino hoje tem mais de 2 milhões de habitantes e é o 12º condado mais populoso. No entanto, ele ainda não havia sido subdividido, o que ressalta um fator extra, o estilo de governança. Pode-se dizer que os estados do leste seguiram modelos europeus de governança, enquanto, quando o oeste foi colonizado, a influência europeia já havia quase sumido dos Estados Unidos, era o Velho Oeste. A presença do governo era mínima e às vezes mal vista. Essa tendência pode ter continuado ao longo da história até os dias atuais, influenciando a ideia de que o governo precisa ou não ser totalmente organizado nessas áreas. Resumindo, os condados dos estados do oeste dos Estados Unidos são maiores do que os dos estados do leste por causa da quantidade de pessoas que vivem neles e da densidade populacional dos estados aos quais pertencem. A população e densidade variam conforme o período de colonização, iniciado no leste e expandido para o oeste. O terreno de cada área, plano no leste e montanhoso no oeste, o clima e o tempo adequados no leste e áridos no oeste, além da disponibilidade e do tamanho das propriedades. Não podemos esquecer as diferenças de governança que mencionei, pois podem ser relevantes. O que você acha? Concorda com os critérios e razões que apresentei ou vê outros motivos para os condados do oeste serem maiores que os do leste? Comente abaixo. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima vez para mais conhecimentos gerais.